Oi, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Psiconline Podcast. Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo, aqui de novo com vocês para o 7º episódio da primeira temporada. Quem diria, hein? Chegamos ao 7º, graças a vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e por curtir. Compartilha, porque essa divulgação é muito importante para a gente crescer. Se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que estamos também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em outros agregadores. É só você acessar o link anchor.fm/psico.online, ouvir ou escolher o melhor para você. Estamos aqui hoje com a Jussara Del Dono, psicóloga da área clínica, apaixonada pelas habilidades sociais em todas as fases da vida. Portanto, se você tem dificuldades de relacionamento, fobia social, de ansiedade, depressão ou simplesmente quer melhorar as suas relações com as pessoas, você, claro, pode marcar uma consulta com ela lá pelo nosso blog psico.online/blog ou pelo WhatsApp 11 99 405 2821 ou ainda acessando o Instagram dela, que é, anota aí, @psi_judeldono com 2 N's. É isso aí, ou pelo telefone de contato da Jussara, que é o 11 94 837 9027. Tudo bem com você, Jussara? Tudo, Raul, e você, como está? Tudo também. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa sua paixão com as habilidades sociais. Me conta, Ju, como que surgiu essa paixão? Bom, ela começou na universidade, com a minha orientadora que sempre fazia referência às habilidades sociais. Tive a oportunidade de aprender com ela, me relacionar melhor e passei a compreender o quanto isso é importante para a vida das pessoas e o impacto na saúde mental dos pacientes que eram atendidos e tinham dificuldades de relacionamento. Mas, trabalhando as habilidades sociais, aprendendo comportamentos mais adequados para nos relacionar com as pessoas, tinham uma melhora muito grande e passavam a viver uma vida melhor. Que legal! E para ficar claro para quem está ouvindo a gente, o que são habilidades sociais na psicologia? Bom, Raul, habilidades sociais é um conjunto de habilidades que todos nós temos. E sim, todos têm, por mais que nem todos saibam usar. E que podemos desenvolver e aprender a aplicar quando nos relacionamos com as outras pessoas. Sejam amigos, familiares, parceiro ou parceira, até mesmo com você mesmo. Sério, com a gente mesmo? Sim, Raul. Às vezes você acaba se relacionando com você de uma forma muito ruim e você não percebe as suas qualidades, os seus pontos positivos. Nossa, que legal! Como que a gente pode usar essas relações para melhorar os nossos relacionamentos? É aí que entram os treinos de habilidades sociais, seja ele individual ou em grupo, que você pode aprender a agir e reagir ao ambiente de uma maneira mais adequada, ou seja, com comportamentos melhores, de uma forma mais certinha, que as pessoas aprendendo a conviver melhor com as pessoas e a entender como que as pessoas se relacionam com você também. E sabe uma coisa que eu acho incrível, Raul? Não sei não, o que é? Como as pessoas passam a viver com mais equilíbrio quando aprendem a se relacionar melhor, seja com elas mesmas ou com as outras pessoas. Não tem presente melhor do que ver alguém feliz por ter consciência dos próprios atos e compreendendo como isso afeta as outras pessoas e a si mesmo. Nossa, que fala bacana! E quais são as dicas para as pessoas que querem se relacionar melhor? Raul, a primeira dica é a autenticidade. E aí você pode falar assim, nossa, Jussara, mas por que isso é tão importante? É importante, Raul, você ser você mesmo. É importante você estar bem com você e as pessoas perceberem isso, porque elas percebem quando você está vivendo para o outro ou para você mesmo. E nada melhor, não tem presente melhor você ser você mesmo e estar bem. Então, ser autêntico é muito importante para se relacionar bem com as pessoas.
ouvir você mesmo, porque todo mundo tem uma vozinha que nos guia para tomar as nossas decisões. E, gente, de verdade, você precisa tomar as próprias decisões. Ouvir as pessoas, tudo bem, mas as consequências serão sempre suas. Então, não viva para o outro, viva para você. Ô Ju, mas como que a gente faz para adquirir essa autenticidade se a gente não tem muita autoconfiança e a gente tem aí um problema de autoimagem? Por meio do autoconhecimento, que é a nossa segunda dica. Conheça você mesmo. Raul, se você conhece, você sempre vai achar que o jeito que o outro vive é melhor do que o seu. É aquele ditado, sabe? O gramado do vizinho é sempre melhor que o seu, mais verde. Então, conhecer a você mesmo é super importante. O autoconhecimento é muito importante. Para você não ficar sempre olhando para a grama do vizinho e esquecer da sua grama, dos pontos positivos da sua grama, de como que você consegue ser bom em alguma coisa, ou o quanto você pode ser divertido. Tem pessoas que não conseguem se perceber, e é essencial para ter uma vida boa. Ju, mas eu tô pensando aqui, e se a minha vida não tá lá muito boa, se normalmente tudo que eu tento fazer eu sou boicotado, se tenho grandes problemas até de me apresentar, e aí, porque no final das contas o mundo cobra um preço meio grave da gente, né? Ainda mais quando a gente tenta ser autêntico ou tenta realmente se conhecer, porque tem aí um processo de transformação, né? É uma saída do casulo. Como que a gente faz para ter essa autenticidade e esse conhecimento da gente mesmo? Para suas emoções, para sua vida, para tudo que está acontecendo e para tudo que já aconteceu e dar um novo significado. Dessa forma, fica muito mais fácil você ser autêntico, né, e conhecer as suas peculiaridades, no sentido de suas coisinhas individuais. Bom, existem diversas maneiras, né, Raul? Grupos terapêuticos, a psicoterapia, principalmente, né? A gente precisa aprender que a autenticidade é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Gente, não é assim ser autêntico. Você pode até querer falar tudo e tudo mais, mas existe uma forma sutil de falar. E aí, se você aprende a falar isso do seu jeitinho, com seus trejeitos, com a sua forma de viver, você é muito melhor aceito por você mesmo, porque você está feliz com quem você é. Então, a psicoterapia, ela ajuda muito você se perceber, olhar para o seu... Entendi. Então, é o que você está me dizendo. Por exemplo, você chega para mim e fala: Ju, eu não gosto de tal comportamento seu, ou então, Ju, acho que você deveria agir de uma determinada maneira. É aquela discussão que, a minha opinião é isso. Se eu não me conheço e se eu não sou autêntica, eu vou olhar para aquilo e falar assim: nossa, o Raul tá certo, eu erro toda vez nisso. Mas se eu me conheço e eu sou autêntica, eu vou pensar: poxa, o que ele tá me falando é um fato, realmente é necessário, ou ele tá me falando por algum outro motivo, por alguma questão pessoal dele? Você vai começar a pensar sobre aquilo e a tomar a própria decisão. Não, aquilo que ele tá me pedindo realmente é válido ou não? Aquilo que ele falou para mim fazer é algo que eu não vou conseguir lidar depois. E é aí que entra o autoconhecimento, né? E aí você fala: poxa, eu fiz o que a pessoa me falou, como que não deu certo? Deu certo para ela, mas não deu certo para mim. Mas é porque não faz parte de você, não é parte do que você acredita, não é parte do seu jeito de ser. Eu acho que a grande dica que fica é, primeiro, parar de se comparar, e segundo, é se conhecer, entender um pouquinho, e terceiro, na hora que a gente for para ser autêntico, a gente também saber ouvir, né? Com certeza, porque se você não se conhece, você pega e fala assim: poxa, eu vou fazer. Você pega e faz, depois você fica se sentindo muito mal. Com certeza. E saber respeitar o espaço do outro, Raul. Porque às vezes você fala assim: mas não é só saber ouvir, né?
não tem o mesmo jeito que você pega e fala de qualquer jeito com a pessoa, ou de alguma determinada forma, que ofende a pessoa. E aí você não tá só sendo autêntico, você também tá sendo grosseiro, né? Sim. Então, assim, é saber lidar com os diferentes tipos de pessoas porque vão existir, mas sem deixar a sua essência. Mas aí eu tenho que lidar com todo mundo? Com todo mundo, não. Mas pelo menos com as pessoas mais próximas de você e que te amam e que você ama também. Mas aí eu começo a aceitar tudo de todo mundo? Eu acho que essa que é a questão. Você pega e fala alguma coisa pra outra pessoa, você sabe que a pessoa é mais sensível, que a pessoa... Não. Você não vai aceitar tudo de todo mundo. É por isso que você tem que aprender a dar limites. Dar limites é você saber colocar isso de uma forma sutil. A pessoa não vai nem perceber, né? Você vai dar limite e a pessoa fala, nossa, obrigado, ainda bem que você falou isso. Que é a nossa dica número 3. Essas pessoas são o máximo. Mas como que a gente faz isso? Falar não é tão difícil quanto parece. Então, quando você fala assim, olha, isso tá me incomodando muito, eu preciso falar para aquela pessoa que eu não gostaria que ela fizesse isso. Como que você fala assim, olha, fulano, eu não gostaria que você fizesse isso, mas eu vou me sentir mal, não vou conseguir, como que eu faço para treinar? Simples, vai na frente de um espelho, fala pro espelho como se você estivesse falando com a pessoa. Você vai treinar até você se sentir bem. Quando você se sentir bem em falar aquele não, você vai e fala pra pessoa. Mas não aceite tudo, gente. Quando você aceita tudo que o outro impõe pra você, quando você se diminui para estar no espaço do outro ou se transforma para estar no espaço do outro, você está fazendo mal a você mesmo. Não porque o outro talvez não vá fazer igual, mas porque você vai começar a se sentir mal depois. Raul, tem um exemplo que eu dou que é muito engraçado. Todo mundo ri. Não pode falar palavrão, né? Não, pode. Sem problema nenhum. Tá. Sabe quando você bate o dedinho na quina de alguma coisa e você fica, puta que pariu, não acredito. Uhum. Quando você fala não, você solta aquele puta que pariu, você tem aquela mesma sensação. E quando eu falo isso pros meus pacientes, eles falam, nossa, é aquela sensação mesmo, sabe? É muito engraçado. Na hora que você estava falando, eu estava pensando numa outra técnica, né? É a técnica Qual? de falar não aos vendedores insistentes. Essa é boa, hein? Né? Você aproveita, vai numa loja, né? Agora não, porque a gente está em época de distanciamento social, mas até aqueles telemarketing e tudo mais, e deixa a pessoa falar. E aí a gente vai ensinando dicas maldosas, né, para as pessoas. E aí você deixa a pessoa falar, ler todo o script, todo o roteiro dela, e aí depois você fala assim, não quero. Sim, não, completa com o obrigado só pra ficar bonitinho, entendeu? Uhum. A pessoa fica muito brava, não, obrigado. Verdade. Vamos numa dica de ouro, hein, pessoal? Aprenda a dar limites. Mas é bem isso, Raul. Você vai treinando e aprendendo a falar não. Tudo quando é relacionado a relacionamento com você mesmo, com os outros, é um treino. É um treino diário. Eu treino todos os dias, Raul. Eu brinco que em algumas situações da nossa vida a gente guarda as habilidades sociais no bolso. Eu treino todos os dias para não guardar elas no bolso, porque eu também sou humana, assim como você, assim como os nossos ouvintes são humanos. Mas o diferencial está em fazer melhor a cada dia. Olha como que são as coisas em sintonia, tá? Hoje, né, para quem segue o Twitter do Psico Online, né, deve ter assustado, deve ter estranhado, porque teve uma hora que no meio do dia que eu entrei no Twitter do Psico Online hoje e falei, gente, eu estou muito mal-humorado. Assim, tipo, fiz até uma enquete hoje para saber lá, né, quem que estava mal-humorado,
para entender. Eu acho que vou até acessar aqui para ver se como que tá o resultado da enquete. Eu ainda coloquei hoje. Acessa, Raul, pra gente ver. A pergunta foi: você se permite ficar de mau humor vez ou outra? 50% disse sim e 50% disse sou humano. É claro. Ou seja, as pessoas elas estão aí, ó. Teve 12 votos. Não foi muito votos, então 6 e 6 aí o pessoal tá sabendo falar não, pelo jeito, né? E aí as 3 opções de resposta era: você se permite ficar de mau humor uma vez ou outra? Sim, não, sou humano, é claro. Amei. Eu responderia sou humano, é claro. E aí para você ver o resultado da enquete, que foi há 5 horas atrás. Com certeza, Raul. No sentido de ser humano. É isso, dias ruins vêm, acontecem. Nem sempre você vai estar de bom humor, nem sempre você vai querer pensar no seu comportamento. Eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Tem dia que a gente não tá afim. E tá tudo bem, gente. Mas se esse dia for todos os dias, aí você tá com problema. Entendeu? Essas dicas é para todos os seres humanos. Vamos praticar para tentar estar bem a maioria dos dias e estar bem conosco. Porque quando você está bem com você está bem com os outros também. Tá, então a gente aí passou por 3 dicas específicas para melhorar as habilidades sociais. A primeira foi a autenticidade, a segunda foi conhecer a si mesmo e a terceira, aprender a dar limites para as pessoas. E aí eu vou fazer uma pergunta nessa terceira. O que eu faço com as pessoas que não respeitam os nossos limites? Você vai sentar e conversar, que é a nossa quarta dica, né? A comunicação. Qual habilidade o ser humano tem diferente dos outros animais? Sabe dizer? O polegar opositor? Não, a comunicação, Raul. A comunicação. Nós pensamos e nos comunicamos. De entrevistador, tá? Eu vou dar umas respostas assim. Fale por você, tá? Sim. Eu não quero falar a respeito. Olha, mas como eu tô fazendo o papel aqui, eu não me comunico. Comunica, claro. Você tá se comunicando, não tá? Tá falando? Já dizia o Chacrinha, eu vim aqui para complicar, não para ajudar. Eu adoro quando complica, que a gente aprende muito. Mas, Raul, a gente se comunica o tempo todo. Desde um bom dia, uma boa tarde, um oi. A gente se comunica. Aí chega na hora de dar limite, a gente quer simplesmente achar que a pessoa tem uma bola de cristal e vai entender aquilo. Ou você fala de forma sutil, a pessoa não entende, você desiste, deixa ela fazer o que ela quiser na sua vida. Não é bem assim. Você precisa sentar e conversar com a pessoa. Olha, fulano, olha, fulana. Eu venho tentando te dar algumas dicas do que não fazer, porque está me incomodando. Aí tem as dicas de feedback que eu deixei lá no meu Insta. Como dar feedback, tem um post só disso, Raul, para as pessoas que têm dificuldade. Para as pessoas aprenderem a falar para o outro, expressar de alguma forma os seus sentimentos, né? Aquilo que está te incomodando. E entra um pouquinho na nossa quinta dica, né? Que é expresse seus sentimentos. Oi? Eu vou precisar que você me conte o que é esse tal de feedback. O feedback, ele é a forma, a resposta que você dá para o outro. Por exemplo, quando você está lá com os seus colaboradores na empresa, você não senta com cada um e fala: olha, o seu resultado foi esse, o seu resultado foi aquele, preciso que você melhore nisso, melhore naquilo. E pedir para ela mudança de comportamento. Olha, posso contar com você para mudar tal situação ou tal comportamento? Isso é o feedback, o retorno para a pessoa. Então, a gente faz isso também no nosso dia a dia, com as relações difíceis. Entendi. Na verdade, né, o que a gente pensa é basicamente a teoria da comunicação, né? Eu falo, você tem que entender, porque assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, e aí eu tenho que confirmar aquela informação com você, né?
Então eu falei alguma coisa e eu tenho que perguntar, e aí, você entendeu o que eu falei? Isso, só que no feedback a gente tem toda uma estrutura bonitinha. Por exemplo, você vai primeiro elogiar a pessoa, aí você vai falar dos comportamentos ruins dela, né? O quanto que aquela pessoa te deixa sensível, qual a emoção que você está sentindo com aquele comportamento. Sempre sem usar algumas palavras como mais, e que dão a ideia de contradição. E aí você vai elogiar ela de novo, né? Entendi. Então, na verdade, você comunica a pessoa e traz as informações que precisam ser mudadas. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Eu fui naquele vendedor, né? Sou autêntico, conheço o que eu quero. Cheguei pro vendedor e falei, não quero, obrigado. Mas ele continuou insistindo. E aí, o que eu faço? Aí eu vou parar e falar, vendedor, vem cá. Eu entendo a sua necessidade de venda, tá? Mas eu realmente não quero comprar esse objeto. Então eu agradeço você, eu agradeço que realmente o seu trabalho, mas a resposta é realmente não. Isso, tudo isso é mais ou menos isso, com um sentido sem usar o mas e tudo mais. Você vai falar assim, olha, vendedor, você tá sendo super insistente, tenho certeza que você consegue muitas vendas, parabéns. Eu realmente não quero que você comprar esse produto, agradeço a oportunidade, você realmente deve ser um excelente vendedor. Posso contar com você para não ficar insistindo porque está me deixando irritado? E aí a pessoa vai olhar e falar assim, caramba, e agora o que eu faço? Consequentemente, ela vai te dar uma resposta. Provavelmente esse vendedor fala, tá bom, desculpa, obrigado, e vai sair. Exato. Na verdade, tem uma frase que acho que tem até um livro com esse nome, que é o óbvio também precisa ser dito, né? Nossa, adoro essa frase. Adoro. Perfeito. Precisa, gente. O óbvio não é... mas é óbvio. É óbvio pra quem? Pra você e pro outro. Será que é óbvio também? Realmente que é complicado, né? A gente sempre passa de um princípio para outro com base no que a gente acha. E nesse caso da comunicação, não é só a gente, né? Deixa de ser só esse lado egoísta. Uhum. Exatamente. Por isso que o óbvio precisa ser dito. Porque se a gente fica assim, mas eu sei. Tá, você sabe. Será que o outro sabe também? Mas eu tô sentindo. Cada um vivencia uma situação na vida, seja exatamente igual que você está vivendo, de forma diferente, né? E isso faz com que talvez o outro não esteja sentindo exatamente o que você está sentindo. Então, gente, precisa expressar os seus sentimentos por meio de gestos, seja um abraço, um estar perto. Algumas pessoas acabam usando bolo ou coisas assim para demonstrar amor e carinho, né? Por isso eu queria deixar uma dica de livro, Raul, para as pessoas aprenderem a identificar gestos de afeto, de amor, de carinho, coisas assim. Posso deixar? Claro. As 5 linguagens do amor. Então, esse livro, ele fala sobre como nós, seres humanos, demonstramos carinho, afeto, amor, seja com o nosso parceiro ou parceira, ou até mesmo com a nossa família. Então, para quem não fala assim, mas eu não sei se a pessoa me ama, eu não sei se a pessoa gosta de estar perto, a minha família não sabe demonstrar amor, às vezes ela até sabe, mas não de um jeito que você conhece. E aí esse livro pode ajudar muito. Então a gente entra aí na habilidade de comunicação. Acho que entendi, eu acho que ficou claro. Eu vou até deixar aqui a dica para os nossos ouvintes darem feedbacks. Se ficou alguma dúvida, é só mandar mensagem ou mandar pra gente aí nos comentários, que a gente dá o feedback também. E aí eu te interrompi na hora que você ia entrar na 5ª dica. Qual que é a 5ª dica? Expresse seus sentimentos em gestos e palavras. Como eu falei, nós somos seres humanos, certo? E nós nos comunicamos,
Mas você esperar que o outro entenda que você ama ele ou ela, ou que você gosta de alguma habilidade ou deixa de gostar de alguma coisa, é acreditar que existe uma bola de cristal. Porque eu falo para as pessoas que eu conheço, Raul, quem souber aonde vende bola de cristal e que seja funcional, me avisa que eu vou comprar, tô precisando de uma. Mas até hoje ninguém me indicou nenhum lugar para comprar. Então, não espere que o outro tenha bola de cristal e adivinhe o que você está sentindo, seja bom ou ruim. Se você tá triste, fala, olha, hoje eu não tô num dia muito legal, tô um pouco chateado, mas eu não quero falar sobre isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão compreender. Da mesma forma que você fala assim, nossa, hoje eu tô super animado, vamos lá. As pessoas também vão entender. Então, expresse os seus sentimentos. Quando você não expressa, você está numa posição de esperar que o outro entenda o que você está sentindo. Só que quando o outro está sentindo alguma coisa e ele não fala para você, você também não vai saber. As 5 Linguagens do Amor, livro de Gary Chapman. Hoje está saindo em média R$27, R$26. Uma gulgada básica aí. Isso aí, Raul. Aí, então, agora a gente vai para a 6ª dica, né? Mas ela não funciona se você não pensar nas outras, tá bom, gente? Porque seja assertivo. Isso, a nossa 6ª e última dica. E aí, o que é ser assertivo? Pensei que você ia perguntar, Raul. Respirei um pouquinho. Tudo bem. O que é ser assertivo? Gente, ser assertivo é você falar o que precisa ser dito, respeitando o espaço do outro. E aí a gente entra um pouquinho na comunicação, né? Então, é você falar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto de vermelho. E tudo bem se o outro gostar de amarelo e também não gostar de vermelho. De você gostar de vermelho e não gostar de amarelo. E tá tudo bem, só que falar isso não tem que ser um peso para você. E respeitar o espaço do outro. Então, assim, se eu falo pro Raul, eu gosto de rosa choque. E o Raul fala pra mim, eu gosto de azul turquesa, sei lá. Aí eu olho pra ele e falo assim, mas eu não gosto de azul turquesa. E eu não gosto de rosa choque. E a gente vai ficar discutindo? Não, tá tudo bem. Isso é pra tudo na vida, gente. Ficar discutindo porque você gosta e o outro não gosta, ou por diferenças de ideias, não. Ser assertivo é respeitar a opinião e a visão do outro sobre aquilo e expor a sua também. Isso é ser assertivo. E, gente, cuidado, que a linha entre assertividade e grosseria, agressividade, é muito, muito fina. Então, quando você for assertivo, você sempre pensa, se eu falar isso para o outro, como que ele vai entender, né? Às vezes a gente é grosso e não é assertivo, e às vezes a gente é assertivo de uma forma super tranquila que a pessoa sai até agradecendo, né? Olha, enquanto você estava explicando a assertividade, eu dei uma gulgada rápida aqui, porque eu lembrei de um texto que era treinando as habilidades sociais. E aí casa exatamente com o que a gente está conversando, e eu vou dar essas dicas rapidinho aqui para os nossos ouvintes. Que são coisas rápidas, são em tópicos, que é o treinamento de habilidades sociais. A primeira delas é saiba se expressar ou aprenda a se expressar. A segunda é não julgue. A terceira, pratique a empatia. A quarta, aprenda a ouvir. A quinta, administre suas emoções. A sexta, tenha paciência. Pense positivo. Seja educado, assertividade e saiba negociar. No final, juntando todos esses itens, né, a gente cai aí na assertividade, em todas essas dicas que você trouxe aí pra gente, né? Qual que foram as dicas mesmo? Vamos repetir aí para quem tá ouvindo a gente. A primeira foi
autenticidade. A dica número 2 é conheça a si mesmo. A dica número 3, aprenda a dar limites. A dica número 4, invista na sua comunicação. A dica número 5, expresse os seus sentimentos em gestos e ou palavras. E a dica número 6, seja assertivo. Ju, eu adorei. Muito obrigado pela sua presença. E antes de a gente terminar e passar o microfone para você se despedir da galera, queria falar um pouco do Psico Online. O projeto nasceu para ligar você aí, que está nos ouvindo, a um psicólogo. Para isso, desenvolvemos muito, mas muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo, já que a gente tenta ajudar você no seu dia a dia, respondendo dúvidas, falando sobre psicologia e temas que acreditamos que sejam relevantes para quem, em algum momento, pensou que queria fazer terapia, mas estava lá na dúvida. Tem muita coisa sobre a profissão do psicólogo, sobre onde a gente trabalha. Afinal, só uma das partes da área da psicologia é a clínica. Confere lá acessando psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br. É só digitar psico.online. Nós somos vários profissionais e quando você entra em contato com a gente, um dos nossos psis vai fazer uma triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Valores, dia e horário, você acerta com o profissional. Por exemplo, a Jussara. Você pode marcar uma consulta com ela, é só acessar o blog do psico.online/blog ou pelo WhatsApp 11 99 405 2821 ou direto no Instagram dela, que é o @psi_juda é o dono. Ou no telefone de contato, que é o 94837-9027. Lembre-se do seguinte, todos nós do Psico Online queremos muito atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato. Vamos fazer de tudo ao nosso alcance para que você seja uma das pessoas que sabe bem o valor de uma ótima terapia. Ok? Ju, curtiu? Curti muito, Raul. Adorei. Então a gente vai se despedir dos nossos ouvintes, porque a gente já está chegando no limite do nosso tempo. Adorei. A palavra é sua. O nosso bate-papo foi muito gostoso. Eu espero que as dicas tenham ajudado os ouvintes e ser o convite e a oportunidade de partilhar esse conhecimento com as pessoas e com você, Raul. Gratidão. Ô Ju, eu vou pedir para você se despedir novamente dos nossos ouvintes, porque falhou. Obrigada, Raul. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de partilhar esse conhecimento com você e com as pessoas. O nosso bate-papo foi muito gostoso e espero ter ajudado com as dicas dos nossos ouvintes. Gratidão. Obrigado por ficar com a gente até agora. Também adorei muito. Se você gostou, não se esquece de mandar o link para alguém. Ju, um beijo. Pessoal, até a próxima. Raul. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!